Conversei hoje com Marta. Ela compartilhou conosco sua experiência de tornar-se mãe através da adoção. Ela passou pelo processo 2 vezes. Primeiro ela adotou uma menina que hoje está com 13 anos e depois um menino que hoje está com 11 anos. Ela contou pra gente como foi a decisão pela adoção, a espera dos seus filhos, o encontro com cada um deles, os preparativos para recebê-los em sua casa e muitas outras coisas. Marta é fonoaudióloga clínica, especialista em linguagem na Clínica da Infância, organizadora do livro Linguagem e Saúde Mental, uma experiência de parcerias e participa do blog Crianças em Desenvolvimento do jornal Estado de São Paulo. Espero que vocês gostem da nossa conversa. Olá Marta, tudo bem? Tudo bem. Eu quero agradecer primeiro essa oportunidade de estar conversando com você, de saber um pouco dessa sua experiência e de você estar compartilhando, né, comigo e com quem estiver assistindo a sua experiência enquanto mãe por adoção. Ok. A primeira pergunta que eu acho que todo mundo tem a curiosidade de saber quando ouve que alguém adotou é: por que adoção? Como foi isso para você? Então, na minha família a gente não tinha nenhuma experiência com adoção, não tinha acontecido nenhum caso ainda. E pela dificuldade de engravidar, né, então tanto uma parte minha, uma parte do meu marido, a gente começou a entrar naqueles processos de fertilização, etc., tratamentos, e a gente achou que isso estava se estendendo muito e era muito desgastante, né? E a gente começou a se perguntar por que ficar insistindo nessa direção e não pensar em outras possibilidades de formar uma família. E a gente achou que a gente podia. E aí nós começamos a descobrir esse outro lado. Então, tínhamos uns amigos que tinham tido essa experiência, foi uma boa experiência, então a gente tinha alguma referência já positiva e começamos a conhecer, né? Então foi assim que a gente iniciou aí esse percurso. Legal. Foi uma decisão que demorou um tempinho para ela se dar até a entrada do processo? Como foi? Assim, porque teve a dificuldade de engravidar, teve esse começar a pensar. Demorou? O momento de pensar a decisão? Não demorou não. Uma vez que a gente começou a pensar, a gente já começou a ver como é que era, como que seriam os caminhos, se informar e tal, e a gente já começou a ir atrás e resolveu. E a gente fez a inscrição no fórum da vara da região que a gente morava. Legal. E como foi esse processo de habilitação? Então, nós fomos até o fórum e aí então foi fornecido uma ficha, né, de inscrição, e aí que a gente se deparou com uma série de perguntas que a gente não imaginava. Então, desde que idade, a cor da pele, se a gente queria menino ou menina, irmãos, etc, etc, etc. A gente estudou aquilo, respondeu, entregou, mas a gente ficou bastante surpreso. Isso foi uma surpresa inicial que a gente jamais imaginou, né? Aí nós preenchemos, conversamos com a assistente social, né? Teve uma entrevista. E depois disso, acho que também uma entrevista com a psicóloga, teve um segundo momento, mas só. O nosso processo de habilitação, em termos de ir ao fórum, de participar, foi muito curto, né? Nesse sentido, não teve muitas idas e vindas. E aí nos foi explicado que a gente ficaria na fila, né? Aguardando a nossa vez e tal. Em paralelo, naquele momento, no fórum que a gente participava, eles estavam não diretamente ligados ao fórum, mas aquela equipe, algumas pessoas daquela equipe tinham interesse, começaram a sentir necessidade em montar um projeto de trabalho com pais adotivos e os que estavam aguardando os seus filhos, né? Então se montou um projeto chamado Projeto Acolher e a gente participou desde o começo. Isso foi um jeito muito bom de trabalhar todo o percurso, o processo da adoção. Então, de ir lá, então tinha encontros, eu não me lembro agora se eram, acho que não eram semanais, acho que deviam ser mensais, de fim de semana e tal, onde a gente encontrava as mesmas famílias. Então, as famílias já com seus filhos, aquelas que estavam esperando um segundo, ou um terceiro, ou aquelas que ainda não tinham. Então, existia muita troca e tinham pessoas que frequentaram durante um tempo as mesmas pessoas, então acolhiam pessoas novas, né?
Então foi bem gostoso, assim, foi um momento que a gente aproveitou bastante. Foi um tipo de um grupo de apoio à adoção. Exatamente, a proposta era de um grupo de apoio. E eles iam fazendo alguns encontros com temas, discutindo aqueles temas, às vezes grupos menores, às vezes se dividia entre grupos dos pais que estavam aguardando a adoção e os pais que já adotaram, às vezes se dividia em grupos de pais de crianças menores, de crianças com adoção tardia. Então tinham propostas diversas conforme aquele encontro e às vezes eles chamavam profissionais também para falar. Então psicólogos com experiência na área, às vezes um médico, enfim, alguém dando fórum, né? Então foi bem diversificado, assim, tinham festas. Legal. Eu tenho a impressão, pelo menos comigo foi assim, quando você começa a participar desses grupos, você não tem dimensão da quantidade de assunto e de tema que envolve a adoção. Nenhuma, porque eu sempre trabalhei com criança, né? Mas pela minha área, a questão da adoção não faz nenhuma diferença, vamos dizer assim, né? Então não é um tema a ser estudado profissionalmente. Então eu tinha a mínima noção, assim, ideia. E aí é que eu fui conhecendo, fomos lendo, fomos nos conversando com as pessoas, conhecendo as famílias, né? Então isso foi muito, muito construtivo. Que legal. Há quanto tempo você adotou? Hoje meus filhos têm 13 anos e 11 anos. Bastante tempo. Bastante tempo. Eles eram bebezinhos, né? Não tinha o cadastro nacional? Já tinha. Já tinha o cadastro nacional, embora naquele momento se falava disso, mas muitas pessoas aconselhavam, faça também a tua inscrição lá no sul, lá no Nordeste, né? Então a gente até chegou a fazer um pouco assim. Mas, de fato, os dois filhos vieram do fórum e, por coincidência, do mesmo abrigo. Foi uma coincidência, né? Porque aquele fórum tem vários abrigos, tem vários, né? Enfim, e também os dois bebês, a gente não pediu necessariamente bebê, e foi também outra coincidência, né? Que bacana. Falando, então, de ser bebê ou não, conta um pouquinho como foi a escolha desse perfil. Eu acho que assim, a gente tinha sim a ilusão de ter uma criança pequena, um bebê, de poder seguir com o crescimento, mas não necessariamente precisava ser um bebê de dias ou de 2, 3 meses. Então a gente, quando se inscreveu, fez uma abertura até 1 ano, depois no segundo filho até 2 anos, a gente se sentia mais preparado, né? Depois da primeira experiência. Mas não imaginava também, não tinha intenção de adotar uma criança mais velha, não era a nossa ideia, né? De começar uma família. E nesse momento, aí foi um pouco de loteria, né? A gente teve aí essa experiência, que os dois eram muito pequenininhos, né? Então ela tinha 1 mês e meio e ele 2 meses e meio. Eles são irmãos ou foi em momentos diferentes? Não, momentos diferentes. Eles têm 2 anos e meio de diferença entre eles, né? E para Maria Clara a gente esperou 1 ano e 9 meses. E para o Pedro já 2 anos mais ou menos. Essa espera foi da fila? Foi desde o momento da habilitação. Então a gente preencheu a documentação, fez entrevista, estava habilitado dali para frente. Mas da minha filha, do momento que eu peguei a ficha e a habilitação, foram uns 2, 3 meses. Então foi rápido. E dele foi mais rápido ainda, porque eles já nos conheciam, não tinha muito o que, né? E a gente também morava numa região muito grande de São Paulo, né? Então eles não faziam visitas em casa. Então também essa parte não teve. Eles faziam em alguns, sorteavam, não sei como é que era. Eu sei que em alguns pedaços assim foi mais rápido, né? Bacana. Mas então, assim, essa escolha do perfil, vocês optaram por ser menina, por ser menino? Sim. Você tinha que optar se você aceitava algumas deficiências ou não? Tudo isso. Tinha tudo isso, né? Todo esse detalhamento que a gente se deparou. Então a gente teve que fazer lá as escolhas e mediante o que a gente foi conversando,
É claro que quando você deseja ter um filho, você deseja ter um filho saudável. Ninguém deseja ter um filho que não seja saudável. Eu acho que isso faz parte da natureza humana, né? E uma vez que ali você é perguntado, a gente respondeu que sim, né? Quer dizer, então algumas coisas você já vai naturalmente né, optando ali por um caminho ou por outro. Em termos do sexo, o primeiro filho a gente não tinha assim tanto fazia. O segundo, como a gente já tinha a menina, falou, bom, já que nós temos esse direito de escolha, sim, a gente gostaria de ter um menino. E foi aí que a gente então determinou. Mas do restante não, assim, a gente deixou em aberto, né? Então, que fosse saudável, né? Mais ou menos a idade de pequeno, e essa questão aí do sexo, né? Como eu expliquei. Legal. E como foi o momento do encontro? Assim, eu já li em alguns livros, já escutei alguns depoimentos de que tem uma coisa mágica nesse encontro, que a hora que você chega no abrigo e encontra aquela criança, dá um estalar e você sabe que aquela criança é seu filho ou sua filha. Isso acontece mesmo? Isso tem um pouco de fantasia? Como é isso? Eu acho que o que acontece, bom, vou falar pela minha experiência, obviamente, acho que o que acontece não é bem uma mágica, é que o teu desejo é tão grande, e se ele é claro, né, se ele está bem resolvido, é isso mesmo, eu quero ter um filho, eu quero formar uma família e tal, aquilo é tudo que você estava esperando, né, é tudo que você queria. Então quando você olha para a criança, né, você começa a criar ali alguma coisa, começa a acontecer algo que aí as pessoas chamam de mágico, né? E que é muito interessante do ponto de vista desse processo, porque quando uma mãe está esperando um filho, ela sabe o dia que ela vai para o hospital, se a cesárea está marcada, né? Ou pelo menos mais ou menos é naquela semana, ela fez os exames, ela está sendo acompanhada. Então, não há muita surpresa, né? Porque você já sabe o sexo muitas vezes, né? Então tem o tamanho, o peso, então tem uma série de coisas que já estão ali reveladas. Na adoção não, né? Então assim, da minha primeira filha, eu recebi a ligação, né? É realmente um momento fora de série, assim. Recebi a ligação que tinha uma criança assim, em condições para adoção, se a gente tinha interesse, aí eles fazem um pequeno resumo ao telefone, se a gente gostaria de conversar a respeito. Marca um horário assim, no dia seguinte. Aí você já liga correndo pro marido, né? Aquela coisa. E aí, então, fomos lá, conversamos, e dali, se tudo bem no histórico, se o casal considera que é aquilo, né? Quer dizer, as condições do que está sendo colocado, eles se sentem seguros para dar o seguimento, dali você é levada pro abrigo. Então, antes de ir pro abrigo, você já tem aí um primeiro acesso a quem é aquela criança. Sim, eles abrem o prontuário do fórum, explicam como é, de onde ela veio, o que aconteceu, onde ela foi encontrada, ou se ela veio da maternidade, ou se ela foi retirada de algum lugar, né? Que tem muitas histórias, né? No nosso caso, da primeira filha, os dois estavam no hospital, né? Então, tinham alguns dados já, né, sobre ela. E sobre ele depois também. E ali você vai pro abrigo. E no abrigo, se as coisas ficam bem, se tá tudo bem, você já sai com a criança, você já vai embora para casa. Mas é porque ela é novinha, né? Porque tem um período de... Quando é uma criança maior, que já tem um nome, que já é reconhecida, assim, você tem um tempo de visitação. Então aí isso já entra num outro perfil de aproximação, de trabalho, né? Até que a criança possa ir para sua casa. Mas no caso da criança pequena, não. Então você já sair dali e passar na loja de coisas para criança. Então, e como é isso? Porque assim, o telefone toca. Até então você não sabe se é menino ou menina, não sabe com qual idade. Então assim, não tem um quarto, não tem infraestrutura. Então, no nosso caso, a gente fez assim. A família já sabia da nossa ideia, né? Os mais próximos, os pais, os irmãos, né? Então assim, por exemplo, pro meu avô eu não contei, porque ele ia ficar muito ansioso, era o primeiro neto, primeiro bisneto, era aquela coisa toda. Então eu também não achei que não era justo, não era certo, né? Ele não precisava passar por isso, né?
Eu podia ficar só com a parte da alegria. Não precisa tudo isso, né? E o que a gente fez? A gente foi preparando. Esse tempo de espera foi um tempo de preparar o ninho, assim. Então a gente preparou um quartinho, pôs papel de parede, obviamente uma coisa neutra, para que desse conta de menino e menina, pôs uma poltroninha, fez um armário, uma cômoda e paramos por aí. Porque para mim ver um berço vazio não ia dar certo, né? E a gente sabia que a gente fez uma reserva financeira para poder exatamente na hora que precisasse comprar, né? E deixei ali alguma roupinha neutra também, sei lá, 1P, 2P, 2M, 2G, sabe assim? Porque você não sabe, né? Né? E olha o que a gente tinha, uma mantinha, né? E a experiência foi essa, exatamente como eu estou contando. A gente saiu do abrigo e parou na loja de roupas para criança, de coisa para criança, daquelas que tem de tudo, e um berço montável, uma mamadeira não sei o que, compramos o mínimo, leite, né, fraldas, né, e levamos tudo para casa. Cheguei em casa, bati na porta da minha vizinha, que tinha uma bebê de 6 meses de diferença exatamente. Ela é do mesmo dia da minha filha, só que 6 meses antes, né? E já veio lá me ajudar, já desinfetou a banheira, já preparou, aí fui preparar a mamadeira. Mas claro, primeiro a gente chegou, mostrou a casa pra ela, aquele namoro todo gostoso, né? E ela deu aquele sorriso enorme, logo chegou em casa. Que legal. Muito legal. E foi tudo muito bom, a gente teve muita sorte, ela foi uma menina muito saudável, né? Então esse foi o dela. E o dele? O dele já é diferente, porque é o segundo filho, mas o nosso encontro foi muito feliz, deu tudo muito certo, a gente estava muito afinado, eu e meu marido, a gente já era casado há algum tempo, então era uma coisa muito dos dois, isso é muito importante, acho que aí senão, aí começa a ser difícil. E ele me ajudava, assim, no momento que precisava, o tempo todo, ele queria participar, então isso foi muito tranquilo. E essa coisa até da amamentação é muito legal, porque também ele pôde participar, né? Não ficou uma coisa restrita só da mãe, o pai pôde participar, e isso foi muito tranquilo, assim. Aí na vez dele já foi diferente porque já tinha a experiência dela, então a gente entrou com o cadastro em seguida, assim, logo depois, uns meses depois. Olha, vocês já decidiram ter? Já, a gente tinha a intenção de ter mais de um filho. E como foi muito positivo com ela, a gente resolveu já seguir com ele. Então acho que uns 6 meses, mais ou menos, 8 meses depois que ela tinha chegado, a gente se inscreveu para o segundo. E na vez dele foi um pouco diferente porque ele ficou um pouco mais de tempo, porque ele teve uma situação de hospitalização. Ele teve uma pneumonia, ele era prematuro, nasceu de 8 meses, e a gente só soube disso depois, né? Quando ele estava em condições de adoção, que eles chamaram. Então por isso que teve esse mês, porque entre o nascimento e de fato correr a documentação, destituindo o pátrio poder, ou seja, colocando a criança disponível para adoção, não levaria todo esse tempo, né? Sem nenhuma intercorrência, obviamente, de alguém reclamar, aquelas coisas todas. Mas ele teve como ele nasceu de 8 meses, ele tinha uma questão respiratória, teve uma pneumonia, então ele precisou ficar 1 mês hospitalizado, então só depois disso é que ele foi disponibilizado para adoção. Mas mesmo assim ele estava bastante frágil quando a gente foi. Então quem recebeu a ligação dele foi meu marido. Aí ele me ligou, foi o contrário, nós fomos no dia seguinte, a mesma coisa. Chegou na vara, a assistente social, a psicóloga, não me lembro. Acho que na vez dela foi a psicóloga e na segunda vez foi a assistente social. Contou a história, que era um pouco diferente, né? E então, na vez dela, a mãe era jovem, era provavelmente a primeira criança. Na vez dele já era 6º, 7º filho, já tinham tido outros casos de adoção. E então, enfim, contaram toda essa parte do histórico de hospitalização e tal, e se a gente se sentia bem para ir conhecê-lo e tal. Eu falei, não, a gente não tem nenhuma questão sobre isso, vamos lá, né? A gente entende o porquê que ele ficou e tal, e aí o pediatra acompanhava, eles têm toda uma assistência, né? Aí chegamos lá,
Ela não, ela era super viva, assim, já olhava com uma coisinha, 1 mês e meio, ele assim, cansado, sabe? Assim, amuadinho. E os dois, quando eu cheguei no abrigo, eu dei a mamadeira, vi mamar, sabe assim, dei um tempo pra eles, a gente ficou um tempo lá, antes de ir pra casa, né? Pra que eles também pudessem começar a nos conhecer, né? É complicado isso, né? Vai chegando, vai levando. É a casa deles, né? Não é? Não é? O abrigo é a casa deles. Tanto que a gente voltou algumas vezes com eles, voltamos, depois eles pequenos ainda. Aí trouxemos ele para casa e sabíamos dessa delicadeza, assim, do quadro dele. Ele estava bem em termos, mas ele ainda tinha uma questão respiratória importante, uma tendência, né, para um quadro mais brônquico. Ele tinha uma alergia na pele, né? Mas eu, como trabalho numa área de crianças e tudo, eu conhecia já por outros trabalhos, pediatras, neonatologistas, eu já tinha a pessoa que eu queria, que eu sabia, e foi quem cuidou da minha primeira filha, né? E que aí cuidou dele também, cuidou muito bem, né? Então isso me deixou muito segura. Então eu nunca pensei nele como uma criança doente, nunca. As pessoas iam visitar e falavam, coitadinho, como ele é cansado, né? Nossa, olha, como ele tá branquinho, como ele isso, como ele é aquilo. Ele é assim hoje. Tem que mandar parar de comer, sabe assim? Ele é enorme. Então, eu nunca pensei, eu levantava e falava assim, punha a roupa de enfermeira e vamos lá. Porque tinha que fazer fisioterapia respiratória, ele tomava leite de soja porque justamente tinha essa coisa do refluxo. Era todo um histórico de um quadro alérgico, de fundo alérgico, né, que os médicos explicam muito bem e que a gente tinha que ir lidando, né? Mas desde sempre, assim, meus filhos eram meus filhos. Isso eu tinha muito claro, né? Assim, eu acho que eu tenho pessoas conhecidas que tiveram muito boas experiências com adoção, inclusive famílias que já tinham filhos, não tinham filhos biológicos, adotaram, depois tiveram os biológicos também. Então eu tenho famílias que tiveram só os adotivos, enfim, tem todo, mais de só um, conheço algumas pessoas. E tive uma vizinha que adotou uma criança, quando foi chamada e tal, ela viajou, era longe, chega lá, ela disse que olhou para a criança não olhava para ela. Ela sentiu ali que alguma coisa não ia bem. E ela realmente não levou a criança para sua casa. Sentiu, foi muito honesta, conversou com a assistente social, o pessoal do fórum, e disse alguma coisa que não... Veja, isso é muito particular, como eu digo, né? Vai também do preparo de cada pessoa, do que de fato está acontecendo ali, né? Tem um outro caso de uns conhecidos distantes, uma vez também encontrando num lugar e tal, comentando que queriam muito adotar a criança mais velha. Mas também tudo tem o seu preparo, para você ser mãe de barriga ou não de barriga, né? De um filho, de 2, de 3, sempre tem, né? São condições diferentes. E esse casal adotou a criança, uma menina já mais velha, tinha acho que pré-adolescente, e ela tinha irmãos. Então para ela foi muito difícil se separar, né? E isso foi lidado muito mal a ponto deles devolverem a menina. Então isso é uma coisa muito séria. Eu acho que esse é um ponto, não é o primeiro caso, escuto outros, muito importante, né? Então realmente, por isso que é legal ter um apoio, ter uma assistência, né? Porque cada um tem uma estrutura, uma família, então acho que isso é bem importante de ir pensando e tal, né? Cada caso é um caso mesmo, isso, né? É muito particular, né? Mas enfim, então foi desse jeito, aí a chegada deles, né? E eles foram muito bem cuidados, né? Num lugar de muito afeto, assim, de muito carinho, a gente viu isso várias vezes, né? E eu nesse sentido fui muito feliz nessa experiência, né? E desde o começo, essa coisa da construção do vínculo, quer dizer, chegou um bebê na sua casa, tudo muda, né?
Aí a rotina, de começar a entender o bebê. Eles estranharam? Você percebeu que teve algum momento que de fato eles se apropriaram daquele espaço? Tá. Teve algum momento então, assim? A minha filha, na chegada, como eu disse, foi tudo bem e tal. Aí eu fui dar mamadeira, porque muitas horas, né, entre sair e foi comprar as coisas, e chega em casa, não era tão perto de casa, até chegar trânsito de São Paulo, né? Eu fui dar uma mamadeira, dei a mamadeira, ela tinha tomado uma mamadeira lá no abrigo, né? Eu que tinha dado, acompanhei, vi que ela sugava super bem, que ela respirava bem, estava tudo ok. E de fato tinham passado as horas, né? Sei lá, 3 horas, eu estava no intervalo da mamada. Ela tomou a mamadeira inteira, em seguida voltou inteirinha pro chão. Então assim, eu falei, tudo bem, entendi, né? Falei, é muita emoção, né? Pra todo mundo é muita emoção. Eu acho que melhor você descansar, e aí a gente montou a caminha, ela tomou um banhinho e tal, e dormiu tranquilamente. No outro dia, ou de madrugada, não me lembro, lá os intervalos, é que ela foi mamar e dali seguiu normal. Ele também, ele foi bem, com exceção dessa questão do ajuste, ele já estava tomando um leite especial, e aí a gente, né, foi ajustando essas coisas mas de resto, assim, tranquilo, de dormir na cama, no seu bercinho, de ir fazendo os espaços até dormir a noite toda, como qualquer outra criança. Mas eu acho que a gente foi se trabalhando nesse tempo. Eu acho que não é do dia pra noite. Eu acho que não é à toa que tem que ter um tempo mesmo, né? Porque os bebês que chegam muito rápido, assim, a pessoa vai e tal, e 2 meses, 3, sei lá, aconteceu um negócio que deu certo e tal, a pessoa também é pega de surpresa, porque ela não gestou a informação, isso, de preparar o próprio ambiente, exatamente. Aí eu conheço também casos assim, que aí a coisa foi mais complicada. Enfim, então eu acho que tudo vai do princípio. Tem que ter abertura, porque vai mudar. É uma formação de uma outra família, né? De uma família maior, né? Que até então tá só o casal ali, ou tem um filho, vai ter mais um, enfim, as coisas vão mudar, né? A minha filha, a gente já falava pra ela, depois de um certo tempo a gente começou a falar, a gente também vai trazer um irmãozinho pra você, a gente vai aumentar a família, a gente começou a falar pra ela, porque aí a gente começou. Não, no primeiro momento não, porque ela não imaginava o que era, né? A gente começou a passar ela à medida que foi passando o tempo, no tempo certo de tirar a criança de um berço, a gente passou pra caminha, pôs o berço no outro quarto, aí já tinha o berço daí, né? Alguma coisa assim, que era de menor, e a gente foi mudando, né? E um pouco antes dele chegar, pouco tempo, assim, no último mês, ela ia, às vezes a gente pegava ela dormindo no chão no quarto dele. Ela saía do quartinho dela, 2 aninhos ela tinha. Ela vinha e deitava no tapete. E a gente levantava pra ver, ela tava lá, o que você tá fazendo? Eu tô esperando o meu irmão. Que bonitinho. Acho que ela pensava, como que eu vou perder, né? Eu preciso ficar, ele vai chegar. Vai saber, né? Olha, que legal. Muito interessante. E eles se dão muito bem. Muito bem. Que bacana. São super parceiros, eu falo que eles são até cúmplices. São irmãos. Normal. São irmãos, bacana. Então, de uma maneira geral, a construção de vínculo foi acontecendo naturalmente, foi bacana. Super naturalmente. Porque eu também escuto muito falar dos testes que as crianças fazem com os pais adotivos. Mas eu acho que talvez isso vale para crianças mais velhas, de repente, por conta de um medo de uma devolução, né, de um abandono. Mas eu acho que bebês... Do que já passaram, né, na sua história. Eu acho que assim, o vínculo se dá para a criança, né, quer dizer, ela está inserida na família, ela vai seguindo naturalmente. Agora, na adolescência, eu acho que aí é um outro capítulo, né, porque é o momento de rever a sua história, de retomar de onde eu vim, para onde eu vou, né? Então eu acho que aí cabe um pouquinho mais essa reflexão, vamos chamar assim, por parte dos dois lados, porque a criança começa a provocar mesmo. Você quer mesmo ser minha mãe? Você quer mesmo ser meu pai? Então vamos ver, né? Mas isso
O adolescente faz. Adolescente, qualquer tá adulto, certo? Né? Então, eu acho que é legal também não perder de vista isso. Né? Que também, porque o que não pode é entrar na coisa do mito. Né? Eu acho que aí, porque é adotivo, então faz isso. Porque é adotivo, faz aquilo. Aí eu acho que já tem um pezinho atrás que tinha que ter sido trabalhado. Né? Então eu acho que é um pouco por aí. Bacana. Até porque assim, se é biológico, fica questionando se é mesmo minha mãe, se é mesmo meu pai, né? Isso é... Olha, eu venho de uma família de mais 3 irmãos. Na primeira briga, você não sabe que você não é nosso irmão? Você foi encontrado na latinha do lixo? Não é o que a criançada faz? É verdade. Então é uma coisa que é um pouco pra provocar mesmo, né? Como você percebeu a reação dos seus amigos, dos seus familiares primeiro diante dessa notícia, ó? Sim, tomamos essa atitude. Vamos adotar. E segundo, com a chegada. Tá. Então, quando a gente resolveu que nós contamos, todo mundo ficou muito surpreso, assim, que era uma novidade, de fato. Mas, por outro lado, foi de muito apoio, assim, a família toda, aí todo mundo ficou, assim, também querendo aprender, conhecer como era. Mas quanto tempo demora? Mas como que é mesmo? Mas como não sei o quê? Aí fala, sabe, eu fiquei sabendo que o fulano, você quer conversar com o Beltrano? Porque eles já adotaram, então eles estão na fila, de repente eles podem ajudar. Foi assim, também de muita harmonia nesse sentido, de querer estar junto, de passar junto o processo, de apoio, eu diria. E quando chegou, então, foi de desmanche, sabe assim? Os avós ficam, ficam realmente, a gente tinha esse receio será que, né, como que vai ser, porque é novidade, né? Mas no nosso caso foi pelo lado do positivo, assim, eles são muito queridos, como foram os primeiros, então tiveram tudo e mais um pouco no sentido do afeto, do material, de tudo que todo mundo podia prover, assim, né? Muito carinho, muita atenção, uma coisa... Eles são, de fato, muito queridos e muita harmonia. Nunca teve nenhum tipo de discriminação, de comentário, sabe, estranho, muito pelo contrário, né? Pelo contrário, assim, eu acho que minha família um pouco defende essa ideia. Adota, não deu certo, pra que você vai ficar sofrendo, fazer cirurgia, fazer isso, fazer aquilo? Tem muitos jeitos de se constituir uma família, não é preciso pensar por um caminho só, né? Então eu acho que foi muito por aí. Até o meu avô, né? Meu avô de outro país, já é falecido, mas na época, a primeira coisa que ele falou assim, eu sou um homem universal. Que ótimo, é ótima essa frase. Ele disse, eu sou um homem, quando a gente contou, né? Eu sou um homem universal. Ele falou assim, eu aceito o que a vida me coloca e eu não tenho nenhum tipo de preconceito, de fato ele não tinha, né? Então acho que o exemplo dele serviu para os demais também. E eu acho que foi mais ou menos assim, né? Pelo que eu tô aqui lembrando para poder te contar. Acho que foi nessa direção aí. Que bacana. Você tá falando, e aqui eu tô lembrando de algumas vezes que eu participei de grupos de apoio de adoção. Um tema, uma questão muito frequente é contar ou não contar, quando contar, tem a hora certa, não tem a hora certa, e aí eu fico com a impressão de que esse tema adoção dentro de uma família que tenha se constituído através da adoção vira um pouco de tabu. Como é isso? Vocês falam abertamente disso, seus filhos sabem? Teve a hora certa? Como é isso? Então, eu acho que o grupo de apoio nos ajudou muito nisso, porque realmente pro leigo, né, você não sabe, você fica nessa dúvida, fala, será que tem um momento, como é? Isso surgiu em muitos momentos, até para pais mais velhos. Eu me lembro até de um que falou, nossa, a gente acho que demorou tanto para falar mais abertamente, que ele já tinha 4 anos, e falava assim, de onde mesmo eu vim? De que planeta? E a criança ficava olhando pra Lua, né? Aí o pai se tocou e falou, melhor eu dizer logo, porque poxa vida, olha o que tá pensando que ele é marciano. Enfim, que coisa. Então é interessante, a criança sempre nos ensina, todos os dias.
Então, no nosso caso, a gente fez algo muito também natural, a gente montou o álbum de bebê, já com a foto, a primeira foto é a foto do abrigo, de onde eles vieram, a primeira fotinho que a gente teve deles, teve acesso. Ela até trouxe alguma foto, ele não, mas a gente então foi montando. Aí depois o chumacinho de cabelo, aquela coisa toda, alguma vez. Então foi toda a história, contando de onde, qual era o hospital, porque a gente tem acesso a toda a história, né? No caso dos dois a gente teve. Então a gente tinha o que ir contando, né? Nesse livro, para que eles pudessem ir refazendo a história, né? Então isso foi bem interessante. E aí isso, assim, à medida que a gente ia pondo fotos novas, e aí eles queriam ver do começo, a gente contava, desde bebezinho, desde pequeno, isso foi entrando naturalmente. Então mostrava para alguém, chegava a ver o álbum do bebê, aquilo sempre circulou, né? Então eles não têm de fato nenhuma questão sobre, eles falam naturalmente, não falam toda hora, porque também ninguém fica falando toda hora dos detalhes, não é necessário. Mas se em algum momento aparece, eles falam, eles contam para os amigos, se alguém pergunta. Não tem nenhum, de fato, nenhum dos dois tem questão com isso. Tá? Então não teve a hora de contar. Não. Na realidade isso já foi... Fez parte da história. Foi falando. Onde que eu nasci mesmo? Porque tem, inclusive depois na escola, tem aqueles momentos, tem de saber da sua origem, de onde você veio. A certidão de nascimento é diferente. Tá? Não sei como tá hoje em dia, mas ela é diferente. Então, por exemplo, na época dos meus, a certidão de nascimento consta... É uma certidão de nascimento normal e tal, com o nome dos pais, tudo direitinho, onde nasceu o estado, cidade e tal, mas não consta o hospital, por exemplo. E tem certidões que constam o hospital. Porque eu não sei se é feito já... Eu não sei. Então... Não sei se foi o momento, não sei se hoje está diferente, mas naquele momento, então, eles se depararam com isso, por exemplo, na escola. Que hospital mesmo que eu nasci que não está aqui na minha... Olha só. Que não separam mesmo, porque né? eu imagino, eu não fui atrás, porque também não era o caso. Mas eu imagino que também tem casos onde não se sabe de que hospital. Sim. Porque quando a criança vem do hospital para ser registrada, não passa, vem o nome do hospital, É tudo oficial. No caso da adoção, vem do juiz que fulano e beltrano, né, são pais legítimos da criança, tal, mas ele vem do fórum. A origem de fato é essa, né? Então, acho que é por isso. Então, assim, eles vão reviver isso, eles vão ter que poder falar dessas coisas. Teve situação que, por exemplo, a minha filha é mais inibida, teve alguma situação que uma menina queria saber sobre a adoção, ela achou que então a menina estava querendo saber demais, ela não sabia responder. Eu tive que intervir. Por sorte, a mãe era uma pessoa muito bacana, tinha sido professora do meu filho, as coincidências, né? E falei, olha, talvez sua filha está com um pouco de questões a respeito, se você puder ajudá-la, porque a minha filha não vai dar conta, era de outra ordem, né? Então, então a gente tem que estar preparada para poder lidar, né? Isso é uma coisa muito interessante. Assim, é possível se preparar para lidar, porque sempre tem aquelas pessoas inconvenientes e que só falam assim, adotado. Tem. Né? E que assim, você não tem intimidade para sair contando, você tem que contar, porque também é da vida dos filhos, isso. Mas, gente, como que resposta que você dá na hora Mas olha, eu acho que o que ajuda é pensar assim, por exemplo, você tem um filho que usa óculos, ou um filho que tem um problema, eu tô falando do óculos por falar, né? Eu dando um exemplo, ou um filho que tem um problema auditivo, né? Isso vai aparecer, vai comparecer nas situações e a gente tem que poder lidar. Porque de fato a criança precisa de você para defendê-la, né? Eu me lembro uma situação onde minha filha era pequenininha, ela devia ter uns 3, 4 aninhos, e a gente parou numa banca de jornal. E era uma banca próxima de casa. Mas eu não tinha nenhuma intimidade com a dona da banca, né? Que era uma pessoa assim. E aí eu ali vendo com ela, não sei o que a gente estava comprando, um gibi, não sei, um revistinha, e ela estava falando mal de adoção. Que ela tinha um sobrinho, que eles tinham adotado, ela usou esse termo, né? E que ele estava sendo muito ingrato, que não sei o que, adolescente, que isso que é. Mas ela estava falando horrores na frente da minha filha. Eu falei, olha, a senhora me dá licença?
E ó, foi embora. Não, descasquei o abacaxi. Você... Falei, a senhora me dá licença, porque a minha filha é adotiva e eu não posso passar por uma situação como essa. Ela tá ouvindo a respeito da adoção, de que a criança é ingrata, que isso, que aquilo, e que eu acho que talvez não se trate disso, acho difícil ela ficar escutando essas coisas. Que bacana. Eu defendi na hora. Talvez eu tenha sido exagerada, mas eu precisava, entendeu? Eu me dei esse direito. Claro. E falei, o que é isso? Vai ficar falando mal assim, né? Então, era lá, eu não vou entrar nos detalhes, mas era pelo que ela contou, ela estava contando a história para uma comadre, assim, muito abertamente. Era uma coisa que o cara estava incomodando. Ela não estava adotando nada. E como se a culpa da situação toda fosse a adoção, né? Teve uma outra situação no grupo de apoio, por isso que eu acho que é muito importante a pessoa se preparar. Claro que muita coisa também eu aprendi depois, né? Não é que eu entrei preparada, que isso. Mas uma senhora já, né? A gente ali naquela angústia, esperando a criança chegar, aquela coisa toda, tentando, né? Entender que aquele percurso é assim, tentando aceitar, né? O não aceitável, né? Você sabe bem do que eu tô falando. E essa senhora vem se queixar de um filho adolescente. E ela tinha filhos biológicos e tinha esse que era adotivo. Ela chegou a usar a seguinte frase, só para caracterizar. Só para caracterizar. Bom, se quando a gente não se dá bem com o marido, a gente se separa, por que a gente não pode se separar de um filho? Ele tinha 15 anos. É um absurdo. Um absurdo. Eu tô achando que... Não, acho que é teu. Então, eu não aguentei. Eu falei, olha, a senhora me desculpa, mas eu acho que de filho a gente não se separa nunca. Eu acho que tem opções na vida, né? Você pode ter filho ou pode não ter filho. Isso é uma opção. Agora, de filho não se separa nunca. Se ele for morar longe, isso é uma outra coisa. Agora, a ponto da senhora dizer, olha, não quero mais, eu fiquei muito brava. Ela disse que qualquer coisa que eu achava que ter filho era brincar de bonecas, alguma coisa assim. Imagina, eu tinha quase 30 anos. Eu falei, tá bom, então. Da senhora acha que bom. Tá me fazendo elogio, né? Tá me fazendo elogio, me chamando de jovem. Mas tudo bem, entendeu? Então tem essas pessoas e tem, de fato, situações de preconceito para qualquer área, para qualquer coisa, né? Eu acho que tem uma coisa que é muito real, né? Eu acho que o ser humano é preconceituoso, né? Por uma coisa ou outra, e todos, né, de alguma maneira, por algum motivo, apresentamos algum tipo de preconceito. E eu percebo que tem sim um senso comum aí em cima da adoção que de fato condena mesmo. Tem essa atitude porque é adotado, mas a gente vê tantas bizarrices de filhos biológicos, né? Eu te garanto, nesse tempo todo trabalhando com criança, sim, a gente tem muitas famílias muito complicadas que não tem nada a ver com adoção, por exemplo. Eu imagino. Quantos anos seus filhos estão hoje? 13 e 11. Pré-adolescente. Sim, ela adolescente total, ele pré-adolescente. E já surgiu questões deles em relação à família biológica? Já perguntaram muitas vezes, algumas vezes, não vou dizer muitas, algumas vezes. Porque isso também é uma preocupação, né? Assim, muito discutido em grupos de apoio. E se quiser saber da biológica, e se quiser ir atrás, né? Eu acho estranho quem não quer saber. A gente já conversou disso algumas vezes e assim, contando sempre a verdade, o que de fato a gente sabe, né? Da história de cada um. Porque a gente também não sabe, né? A gente sabe até um certo ponto, né? Até um certo ponto, então a gente conta o que sabe e aí eles vão perguntando e a gente tenta, de alguma maneira, responder ou dizer, olha, isso infelizmente não sei. Né? Na época não tivemos acesso, o fórum não ficou sabendo, enfim, é uma coisa para mais tarde, se você quiser saber, ir atrás, enfim. Em aberto, até porque eles têm direito, né? À medida que são adultos, depois de 21 anos, eles podem pedir para ver o processo, enfim.
Mas sim, naturalmente. E ela perguntou mais do que ele. E ele, como não perguntava, a gente também um pouco deu as possibilidades, sabe? Porque a gente achou que era importante. Ele poder também saber da origem, conversar, perguntar o que tivesse vontade. Mas ele nesse sentido era mais... Na verdade, não é que ele não perguntava porque ele não queria saber ou porque ele tinha vergonha. É que ele era mais resolvido, sabe? Ele tem um outro jeito, assim. Então... Mas é por isso que é bom esclarecer, né? Por isso que é bom poder falar. Cada um vai se posicionando. Que bacana, né? Bacana. Tem alguma coisa que você acha interessante estar compartilhando, que a gente acabou não falando? Enfim, que não surgiu no assunto, mas que você acha que é bacana? Eu acho que assim, né? Em cima da experiência que a gente teve, que foi muito positiva, e tem vários amigos, colegas, pessoas que participaram do grupo que também tiveram boas experiências, que eu pude acompanhar mais ao longo do tempo, né? Eu acho que é uma experiência que vale muito a pena, né? Eu não vejo diferença nenhuma, né, com relação às famílias próximas, a outras crianças, a questão da convivência. Eu acho que a gente tem boas surpresas, né? E eu acho que a gente, quando pensa especialmente em construir alguma coisa, a gente tem que estar aberto, né? Aberto para aprender, aberto para trocar, né? E uma coisa que é fundamental, as crianças nos conduzem. A gente acha que é o contrário, mas eles vão nos mostrando. A gente é que tem que estar aberto para poder olhar e ver qual que é o melhor lado, que decisão tomar, mas eles nos mostram muita coisa, eles nos sinalizam. Acho que é importante a gente estar de fato em sintonia, buscar essa sintonia. Eles também nos adotam, né? Sem dúvida, sem dúvida. Todo bebê é adotado. Se não houver essa adoção inicial, né, das mães com seus bebês, dos pais com seus bebês, família não acontece. Né? E os pais também precisam ser adotados pelos filhos, né? Também, é uma troca, né? É uma via de mão dupla, né? Então é isso. Que legal. Esse grupo existe, você sabe? Então, até um tempo, né, existiu, a gente frequentou até eles já eram maiorzinhos, eles já tinham assim uns 5, 6 anos, né? E depois disso já estava um pouco difícil, porque eles dependiam de espaços públicos ou emprestados para poder acontecer. E aí começou a se interromper. Então eu perdi um pouco esse contato. Algumas pessoas se mudaram para o interior, tiveram algumas pessoas que a gente tinha mais proximidade. E aí hoje eu não sei como é que tá, né? Mas com certeza tem outros grupos, tinham aqui na Lapa, do pessoal até da região central. Tem alguns, mas eu ainda fico achando que tem poucos. Tem. Eu encontrei uma certa dificuldade para conseguir estar participando, porque São Paulo tem essa coisa de região. Tem. Então você encontra em Indianópolis, ou na Zona Norte. Mas os que são mais centrais, assim, ou em lugares de mais fácil acesso para uma grande maioria, são poucos e difícil conseguir inscrição. É mesmo? Que pena. Eu tenho encontrado uma certa dificuldade. Por isso que eu perguntei se ele ainda existe. Porque quando a gente tem referência de um grupo bom, é bacana falar. Enfim. Não tenho notícias muito recentes. E aí, assim, também as coisas vão mudando, né? O que vai aparecendo pela frente vai tomando novos rumos, as necessidades vão sendo outras, e a gente vai também mudando um pouco de disco, né? Claro. É isso também, né? Tá bom. Obrigada de novo. Espero que você tenha gostado. Enfim, pra mim foi ótimo. Pra mim foi uma experiência ótima, prazerosa. Eu também espero ter contribuído um pouquinho aí. Espero que sim. Tá bom?